de vida cristã, estava dizendo que é muito bom a gente ir para textos profundos da Bíblia e cavucar e entrar assim na profundidade do texto, mas nós não podemos menosprezar aquelas mensagens edificantes, fortalecedoras que nós recebemos quando a gente lê um texto como esse, que relata um milagre que tem implicações extremamente práticas na nossa caminhada como servo de Deus. Por isso eu queria dizer para você que possivelmente dentro desse auditório, hoje à noite, existam pessoas muito semelhantes a esta mãe aflita que procura Jesus nesse texto, essa mulher Ciro-fenícia. Gente que está com o coração apertado, que está sentindo dor, que está angustiada. Gente que chegou ao templo dizendo: poxa, eu estou aqui, mas o meu coração está lá no meu filho que não quer saber de Deus. Está lá em casa no meu marido que está enfrentando alguma luta. Está lá no hospital onde tem alguém enfermo que eu amo muito e está passando por uma grande tribulação. E eu creio que se Deus, na sua soberania, se aprouver e quiser, e vocês vão entender por que eu estou dizendo isso agora no início, na introdução desta mensagem, pode acontecer um milagre de Mateus 15 hoje à noite. Nós podemos estar aqui e chegar em casa e ter uma surpresa. A bênção de Deus chegou lá antes da gente. Você crê que isso é possível? Que algo pode acontecer, uma oração pode ser respondida, o céu pode se mover e uma bênção de Deus pode chegar lá na nossa casa antes que a gente chegue lá, não é? E a gente vai chegar lá e ter uma grande surpresa da parte de Deus na nossa família. Então creia nisso. Mas voltando a atenção aqui para o episódio, eu queria primeiro relatar o episódio. Depois de relatar o episódio, relatar de novo, porque a gente já leu. Ver o que a gente pode aprender com essa história. Então pensa bem. Jesus foi para as bandas de Tiro e Sidom. Tiro e Sidom. Essas cidades não eram cidades judaicas. Eram Ciro-fenícias. Não eram cidades assim com uma boa reputação espiritual, não. Foi de Tiro e Sidom que veio o culto a Baal. Tinha coisa meio mística em Tiro e Sidom também. O rei Manassés chegou a sacrificar um filho, crendo que aquilo ali poderia abrir a porta de uma bênção da colheita para aquele reinado dele numa época de crise. Sem dúvida alguma, era uma região atormentada. E você fica assim, dá um nó na nossa cabeça pensar: o que o Senhor Jesus foi fazer para as bandas de Tiro e Sidom? Descansar. A princípio a ideia era descansar, não é? Hoje nós estávamos pensando sobre esse Jesus que tinha disciplina. Jesus era um homem altamente disciplinado. Ele tinha tempo para ficar sozinho, porque ficar sozinho era importante no ministério dele, com o Pai. Ele tinha tempo só com os discípulos. Ele tinha tempo com a grande multidão. Ele tinha tempo para parar no caminho e cuidar de uma criança, ou dar atenção para uma criança. Ele tinha tempo para parar no caminho para curar uma mulher que estava com hemorragia, enquanto uma pessoa estava esperando ele, quase morrendo, lá na casa daquele centurião. Mas Jesus era um homem disciplinado. E nós aprendemos isso hoje pela manhã. Jesus, um homem disciplinado. Nós também precisamos aprender a ser disciplinados. E entre as disciplinas de Jesus, ele reservava tempo para descansar. Jesus era um homem. Quando ele esteve na terra, ele esteve participando da natureza humana. Por isso ele se cansava. E ele foi para aquele lado. Mas sabe o que a Bíblia relata quando você conjuga os dois textos de Mateus e de Marcos? A Bíblia diz que quando Jesus foi, ele não conseguiu se ocultar. Ele não conseguiu ficar escondido, descansando na casa de alguém lá para as bandas de Tiro e Sidom. Aqui Marcos menciona que é uma casa. Porque uma mulher angustiada ficou sabendo da estada de Jesus naquela região. E a Bíblia diz que ela foi e começou a pedir socorro para Jesus. A oração, tem algumas orações curtas na Bíblia que são de fundamental importância. Por exemplo, uma das orações
foi a de Pedro, quando ele estava começando a afundar em Mateus 14, o capítulo anterior a esse. Jesus foi ter com eles de madrugada, lembra da história? E aí eles pensaram que era um fantasma. Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo, andando sobre as águas também, desafiando a força da gravidade. O Senhor aceitou, e Pedro começou a andar e ia bem, mas quando ele olhou na força do vento, diz a Bíblia que ele começou a afundar, e ele só teve tempo de fazer uma oração curta e objetiva: Senhor, salva-me. Essa mulher também fez uma oração curta e objetiva: Senhor, ajuda-me. Outra tradução diz: Senhor, socorre. Oração curta. E aí o Senhor, nós vimos aqui o texto, ele primeiro não responde palavra alguma. Silêncio. Paro aqui para fazer uma aplicação. Se você já viveu a experiência de não ter a sua oração respondida e você não entender. Eu adiantei um pouquinho do sermão de manhã e disse o seguinte, que eu ia falar sobre isso. Olha, preste bem atenção. O texto bíblico fala que Jesus ficou calado diante do clamor daquela mulher. O que isso significa? Significa que Jesus não estava escutando? Significa que Jesus não estava interessado? Quantos de vocês aqui, quantos de nós aqui já passamos pela experiência de não ter resposta alguma para um pedido que a gente fez? Pior, eu vou pôr mais farinha aí no negócio. Quantos de nós aqui já tivemos a experiência de falar assim: poxa, eu estou há 2, 3 anos orando por um motivo, não tenho resposta nenhuma. Agora, uma pessoa que às vezes nem leva a Deus a sério, nem frequenta a igreja, me pediu uma oração. Eu orei até meio desmotivado, pensei assim: vou só orar para cumprir tabela. E na semana seguinte a pessoa chega toda feliz para dar o testemunho: ah, já recebi a bênção, a oração foi respondida. Aí você fala: não estou entendendo mais nada, não é? Não estou entendendo mais nada. Por que a oração dessa pessoa foi respondida e a minha oração não foi? Por que Deus está em silêncio em relação a mim? O que eu tenho de errado? Às vezes a gente até ora: Senhor, o que tem entre nós? Qual é o erro do meu relacionamento contigo? Por que a minha oração não é respondida? Por que essa pessoa que nem não dá dízimo, não vem domingo, não vai a um grupo pequeno, não leva o Senhor a sério, a oração dele foi respondida? Como diria um pastor muito conhecido nosso, ele diria assim: a gente tem a sensação de que a fila da oração foi furada, né? Tem uma fila e ela foi furada. Alguém furou a fila. Eu estou esperando há tanto tempo e a oração do outro foi respondida primeiro, sendo que ele orou por último. Aqui nesse texto, a ideia que a gente tem é o seguinte: esse silêncio de Jesus gera o quê? Explica o quê? Significa o quê? Depois a mulher insiste e Jesus dá uma segunda resposta. Qual foi a segunda resposta de Jesus? Eu não vim senão às ovelhas perdidas de Israel. Primeiro para as ovelhas perdidas de Israel. Um negócio interessante que eu já preguei nesse texto, mas não tinha tentado para isso. Com essa frase, Jesus chama aquela mulher de ovelha. O problema é que ela não é ovelha de Israel, mas é ovelha. As ovelhas perdidas de Israel é a minha prioridade, mas você também é ovelha. E parece-me que aquilo, de certa forma, começa a alegrar os discípulos e os observadores fariseus que acompanham a Jesus. Os fariseus, talvez entre eles, aqui agora é conjectura, a Bíblia não diz isso, mas talvez entre eles estavam dizendo: esse homem, ele prega uma mensagem um pouco diferente, é meio esquisito, mas tem algumas coisas interessantes. Por exemplo, o tratamento que ele está dando para essa mulher, nós aprovamos.
Ele está agindo certinho, do jeitinho que nós agiríamos se fôssemos nós mestres da lei. Sabe por que os fariseus agiriam daquela forma? Primeiro, porque aquela mulher era grega de origem, era sírio-fenícia grega de origem. Significa, em outras palavras, o quê? Ela não era judaica, ela era gentílica. Segundo, ela era mulher. E eles tinham uma ideia de que mulher, naquela cultura da época, atrapalhava. Olha, por exemplo, rabino não pode ficar dando muita atenção para a mulher, não, senão você fica sem compreensão da lei. Os mestres não podem se envolver. E ainda é uma mulher gentílica, imunda, por não ser judaica. Então esse Jesus está começando a me causar admiração. Esses são os fariseus. Mas aí vem os discípulos. Gostaram do silêncio de Jesus. Certo? Eles imaginaram assim, que bom que Jesus está tratando essa mulher desse jeito. Essa mulher está importunando. Depois eles não aguentam ficar só na conjectura e falam, Jesus, despega essa mulher. Ela está gritando atrás de nós, manda ela embora. Mas da mesma forma como Jesus, num princípio, ignorou o clamor da mulher, também ignorou aquela sugestão dos discípulos. E o processo continua. Até que, preste atenção para a gente ir para a parte de aplicação da forma como a mulher agiu. Até que aquela mulher correu e prostrou na frente de todo mundo, na frente de Jesus, e gritou, clamou, dizendo assim, Jesus, filho de Davi, socorre, minha filhinha está endemoniada, está prostrada. Ela vai diante da multidão que estava, porque Jesus não conseguia ficar sozinho naquela época. Ela estava no âmbito da sua popularidade, e aquela mulher se prostra na frente dos fariseus, na frente dos discípulos, na frente de outros observadores e clama, Jesus, tem compaixão, tem misericórdia, socorre a minha filhinha. Ela fala minha filha aqui, filhinha em Marcos, está endemoniada. Vamos ver um pouquinho o texto à luz de tudo isso que eu acabei de explicar. Em primeiro lugar, aquela mulher não foi passiva diante do problema da sua filha. Pai, mãe, e quem não é pai e quem não é mãe? Nós precisamos aprender a não sermos passivos diante dos problemas. Não entregar os pontos, não desistir, não achar que o problema é insolúvel. Percebe? Aquela mulher não desistiu da filha. Aquela mulher não encarou o problema de maneira natural e passiva, como se, Deus quis assim, deixa para lá, de repente foi a vontade de Deus que tudo isso acontecesse assim. Não é a vontade de Deus que nós enfrentemos esses problemas que geram angústia no nosso coração. Por isso a primeira lição que nós precisamos aprender é, aquela mulher tinha um problema e era dela, o pronome possessivo, minha filha. Eu não sei que jeito que você chegou aqui hoje à noite, qual foi o problema que você trouxe como sendo peculiar seu, meu problema. Talvez é meu filho, talvez é minha filha, talvez é meu marido, minha esposa, é a minha saúde, é o meu emprego, é o meu nome. Seja qual for a coisa que você trouxe para cá como sendo sua, o desafio é não encare passivamente, não desista, não acha que na vida toda, quando essas tragédias ocorrem, elas são impossíveis de serem resolvidas. Não entregue os pontos. Essa é a primeira lição que nós aprendemos com aquela mãe angustiada. Ela tinha uma profunda dificuldade na sua vida, que era dela e de mais ninguém. E ela apresentou essa dificuldade a Jesus. Senhor, a minha filha, a minha filhinha, ela está endemoniada.
Segundo, aquela mulher clamou. Outra tradução diz gritou. Clamou e gritou. De vez em quando, nas igrejas mais históricas, mais tradicionais, você vê um pastor dizendo assim: irmãos, vamos fazer um clamor silencioso. Existe jeito de clamar silenciosamente? Aquela mulher não pôde clamar silenciosamente. Sabe por quê? Porque o que angustiava o seu coração não podia ser sufocado. Então o que a Bíblia diz e traduz é: ela gritou. Gritou. Não vou gritar aqui não, mas imagina um grito de alguém desesperado, o grito de alguém angustiado, o grito de alguém que via a situação indo de mal a pior e via em Jesus a única esperança para a solução do seu problema. Era o grito daquela mãe: Senhor, socorre-me. Jesus calado: Senhor, ajuda-me. Jesus calado. Ela prostra-se diante do Senhor Jesus, aos pés de Jesus, e diz: Senhor, por favor, me ajude. A minha filha está horrivelmente endemoniada, como diz a Bíblia revista e atualizada. Então ela clamou. O primeiro ponto é: ela não desistiu. O segundo, ela foi atrás de Jesus e clamou. Nesse clamor de Jesus, ela aproveita uma grande oportunidade. Será quantas vezes Jesus iria voltar a Tiro e Sidom? Aliás, ele não voltou mais nenhuma vez. Essa foi a única vez que Jesus foi para as bandas de Tiro e Sidom. Agora você imagina se ela ia perder aquela oportunidade de falar com Jesus. Ela não perdeu a oportunidade de forma alguma. Ela foi até Jesus e clamou por ele. Queria aplicar isso na sua vida antes de eu passar para frente. Em primeiro lugar, você tem condições de avaliar e discernir o problema que você está enfrentando, seja ele qual for, colocando inclusive as peças nos seus devidos lugares? No caso específico dessa mulher cirofenícia, ela identificou demônio, identificou espírito imundo. E muitas vezes nós encaramos com tanta naturalidade coisas que não são naturais. É o inimigo agindo e a gente encarando com naturalidade. É o inimigo querendo a nossa derrota e a gente encarando com naturalidade. É o inimigo agindo na vida dos nossos filhos e nós encarando com naturalidade. Peça a Deus hoje à noite discernimento para você ver o problema assim como ele é, discernindo a gravidade desse problema. Segundo, lembre-se que só Jesus pode solucionar problemas que parecem impossíveis. Não é a escola, não são os médicos, não são os terapeutas, nada contra nenhuma dessas profissões. Eu estou falando de problemas impossíveis, insolúveis, que vão além do limite humano. Só Jesus pode resolver. E aquela mulher entendeu isso, ouviu falar que Jesus estava na região e foi aproveitar talvez a única oportunidade de ter o seu problema resolvido e clamou por misericórdia. Aí vem mais uma resposta de Jesus: não é bom tirar o pão dos filhos e entregar aos cachorrinhos. Talvez você não saiba, mas cachorrinho naquela época não tinha o mesmo tratamento que os cachorrinhos têm hoje. Certo? Ele entrava na casa, podia comer as migalhas que caíam debaixo da mesa. Hoje, em alguns lugares, parece que as migalhas ficam para os filhos e os cachorrinhos estão comendo a comida principal. Esses dias atrás eu estava ouvindo o rádio, já tem crematório para cachorro, cemitério para cachorro, terapia para cachorro, psicólogo para cachorro, hotel para cachorro.
Então aquela época era diferente. Quando ela diz isso, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos, ela demonstrou uma profunda humildade. Aliás, ela demonstrou humildade duas vezes. Quando ela se prostra diante de uma plateia, de um público que observava, e quando ela diz que se contentava com as migalhas dos milagres. Eu quero comer as migalhas. Hoje nós estamos vivendo uma fase em que as pregações que se escutam, e os crentes do século XXI são aqueles tipos de crentes que não fazem conta de migalhas, não. Eles só querem bênçãos estrondosas. Eu estava ouvindo um pregador sobre esse assunto, e ele estava dizendo assim: eu estava no hotel, e quando eu me vi diante do café da manhã do hotel, eu assustei e falei assim: eu vou contar quantos itens tem aqui. E ele contou discretamente quantos itens tinha no café da manhã. Ele disse que deu 150 itens no café da manhã do hotel que ele estava hospedado. Aí depois ele foi refletir, e ele disse assim: a gente no café da manhã não agradece a Deus na nossa casa, mas praticamente todos nós que estamos aqui temos pelo menos 4 itens, no mínimo 4 itens no café da manhã. Nós temos o café, nós temos o leite, temos o pão e temos a manteiga ou a margarina. 4 tem. Aí você começa a ter um pouquinho mais, aí tem um iogurte, tem uma coalhada, tem uma geleia, tem um mamão, né? Olha, com um pouco esforço você chega a 10, 11, 12 itens. Eu pergunto, quantas vezes você parou diante da sua mesa de café da manhã para dizer: Senhor, como o Senhor é generoso para comigo. Louvado seja o teu nome por esta refeição matinal tão cheio de variedades. Que bênção! Mas nós não queremos, a gente sonha só com coisas assim, sabe? Estrondosas, extraordinárias. Essa mulher mostrou humildade e disse: Senhor, eu me contento com as migalhas. Eu não quero prioridade, não quero holofote, não quero ser o principal, não quero tratamento VIP. Eu quero as migalhas dos teus milagres. Para mim, só essas migalhas já são suficientes para aquilo que eu desejo, que é ver minha filha normal, como as outras adolescentes, como as outras meninas da sua idade. Não é lícito tirar o pão dos filhos e entregar aos cachorrinhos. Depois disso, depois da resposta dessa mulher, Jesus ele disse isso 2 vezes, para ela e para aquele centurião. Jesus diz o quê? Grande é a tua fé. Por causa dessa tua palavra, pode voltar para casa, que o problema da sua filha já foi resolvido. Eu disse no começo que hoje nós iríamos aprender com essa história tão simples, mas ao mesmo tempo tão relevante, que algo pode acontecer na nossa vida ao ponto de nós sairmos daqui e o milagre chegar na nossa casa antes que nós cheguemos lá. Eu não estou afirmando, porque eu também disse que Deus pode ficar em silêncio um tempo. E você poderia perguntar: por que esse silêncio de Deus? Por que tanta demora em responder? Sempre tem uma explicação. Por exemplo, na história de Abraão, quanto tempo que Deus demorou para cumprir uma promessa de um filho na vida de Abraão? Deus quer que a nossa fé seja uma fé forte e persistente, perseverante. Depois que Deus deu o filho para Abraão, ainda pede o filho para Abraão, né? Para testar e fortalecer ainda mais a fé de Abraão. Depois ele é considerado o pai daqueles que têm fé. Mas veja as experiências que Abraão passou, porque na verdade muitas vezes Deus
fique em silêncio, para provocar em nós esta fé perseverante, essa fé persistente. Mas eu quero partir para a conclusão, dizendo que esta mãe nos ensina que para a gente chegar no milagre, nós precisamos superar alguns obstáculos. De certa forma, esses obstáculos foram citados. Agora eu quero apenas sistematizar para ficar gravado na sua cabeça. Primeiro, o desprezo dos discípulos. Os discípulos funcionaram como do contra e pedra de tropeço em muitas situações, vocês lembram? Eles embaraçaram as crianças que queriam chegar até perto de Jesus. Jesus os repreendeu e disse: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Os discípulos muitas vezes ficavam tentando proteger Jesus, não deixando que a multidão se aproximasse. Mas Jesus queria tocar no leproso, Jesus queria dar uma atenção para aquela mulher com hemorragia, Jesus queria cumprir a sua missão e não queria que esses obstáculos acontecessem, mas infelizmente aconteciam. Mas se eu quero ver o milagre de Deus, eu tenho que agir como aquela mulher que vence o obstáculo do desprezo dos discípulos. Essa mulher gritando, importunando, incomodando, atrapalhando. Mas Jesus sabia o que estava fazendo e deixou a mulher continuar o seu processo de amadurecimento da fé. Segundo, se você quer ver um milagre de Deus na sua vida, na sua casa, aquele milagre que você espera, que o seu coração está angustiado para ver, vença uma outra barreira, a barreira do silêncio de Jesus. O silêncio de Jesus é um silêncio pedagógico. Ele quer nos ensinar alguma coisa. Aprenda. Sem dúvida alguma é difícil continuar quando a gente não percebe que está sendo ouvido. A situação vai de mal a pior e parece que não vejo o mover de Deus. Mas aquela mulher não parou de clamar por causa disso. Ela continuou, mesmo diante do silêncio de Jesus. Ela continuou a clamar. Terceira barreira. Vença a barreira das respostas de Jesus. Primeira resposta, eu já disse: não fui enviado senão as ovelhas perdidas de Israel. Segunda resposta: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Por que Jesus agiu assim? Ele desperta uma fé robusta no coração daquela mulher. Arranca de Jesus elogio. Que fé que essa mulher tem. Uma fé que rompe barreiras, que vence obstáculos, que honra a Deus, que exalta, que glorifica, que prostra, que ajoelha, que adora, que clama, que tem humildade. Mas ao fim é uma fé que reverteu a situação. E quando essa mulher voltou para casa, a sua filha estava liberta. Quando ela voltou para casa, o milagre havia acontecido. Será que a gente pode orar hoje à noite e dizer: Senhor, eu quero perseverar na minha fé, no meu clamor. Eu quero romper barreiras. Será que nós podemos, esta noite, identificar o nosso problema como sendo nosso e dizer: eu vou levar esse problema para os pés de Jesus, eu vou me prostrar, eu vou humildemente reconhecer que solução só existe nele e mais ninguém. Será que podemos fazer isso hoje? Queria que você, antes da ceia, curvasse a sua cabeça. E se você quer orar junto e tem um problema que você não quer ser passivo diante dele, que é seu, que você está carregando,
mas você quer humildemente clamar ao Senhor por ele. Você quer humildemente dizer: Senhor, eu clamo pela solução deste problema. Eu levo aos teus pés com humildade, em adoração, o meu problema. Eu quero orar com todos vocês que querem fazer isso hoje à noite. Talvez todos queiram orar por algum motivo, mas alguns queiram orar mais do que uma oração simples, mas é uma oração prostrada aos pés de Jesus. Então feche os seus olhos, curva a sua cabeça. E se você tem algo para dizer para Jesus, diga agora. E aqueles que querem, antes da ceia, trazer aos pés de Jesus alguma coisa que está angustiando o coração e que você quer revelar para ele hoje à noite, eu quero convidar para você sair do seu lugar de maneira tranquila e vir para frente. Nós não vamos demorar nesse processo, mas nós queremos dar a ele uma atenção especial. Nós queremos orar ao Senhor juntos, todos nós juntos, por aquele problema que, apesar de ser particular, nós queremos juntos colocar nos pés de Jesus. Então vem para cá, pertinho aqui da mesa da ceia, e nós vamos orar juntos por esses problemas. Amém? Nós cremos que há um milagre do Senhor que pode ser experimentado, talvez ainda hoje. O Senhor pode fazer algo ainda hoje, em nome de Jesus. Tem problema, pode encher aqui o altar. A palavra de Deus nos instruiu, agora é hora de nós praticarmos a instrução da palavra. O Espírito nos inspirou, agora é hora de nós aplicarmos na nossa vida particular aquilo que o Espírito falou no nosso coração. Você pode, se você não veio por timidez, ou porque está encarando de maneira tão passiva, sem ver o dedo do inimigo nesse processo que está na sua vida, eu quero te estimular ainda a reagir, vencer os obstáculos e estar aqui. Não é um ato de sair da cadeira, mas é o ato de admitir que só aos pés de Jesus tem a solução. E é também o ato de reconhecer que aquilo que é impossível para os homens, para Deus não é. E também é não perder a oportunidade. Aquela mulher não perdeu a oportunidade de ter Jesus ali naquela região, e foi até ele e lançou até ele o seu clamor. Então pode vir, nós queremos lançar aos pés de Jesus o nosso clamor hoje à noite. Gostaria de ter duas orações de dois intercessores. Eu queria convidar aqui, eu vou orar também, mas eu queria convidar o presbítero João Ribeiro, o presbítero Vanderlei, para que possam vir para a gente orar ao Senhor. Queria valorizar muito esse momento, porque não adianta a gente vir aqui achando que é só um ato qualquer. Nós precisamos crer que Deus é o mesmo, não mudou. E que, quem sabe, a gente pode, na semana que vem, ouvir testemunhos. Pastor, eu quero falar para o senhor que cumpriu, aconteceu, né? Aquilo que o senhor falou aconteceu, teve um milagre mesmo, né? Uma bênção mesmo na minha vida. Então vamos orar. Eu faço a terceira oração, podem orar vocês dois. E eu queria que você, quem sabe, pusesse a mão aí no seu coração, no seu peito, orasse junto, acreditasse mesmo no poder da oração nesta noite. Pai, nesta passagem da Tua Palavra, nós enxergamos ali um desespero, enxergamos ali, Senhor Deus, uma necessidade de um impossível acontecer, ó Pai, na vida daquela mulher. É verdade.
E ali, ó Deus, o ápice foi o despertar de uma fé que comoveu o coração do Senhor Jesus. E hoje, ó Deus, eu sei que há muitas vidas aqui extremamente angustiadas, extremamente, Senhor, ansiosas, ó Deus, pela tua intervenção do impossível do Senhor. E nós declaramos, ó Deus, que é assim que nós gritamos: que o Senhor faça aquilo que nós não conseguimos, aquilo, Senhor Deus, que tem afligido a alma, aquilo, Senhor Deus, que tem sido, Pai, dor no nosso coração. Meu Deus, intervenha, Pai, porque o teu povo precisa de milagre. Nós precisamos de nos alegrar em ver a tua mão declarando, Senhor Deus, que está solucionado, está resolvido. Ó Deus, em nome de Jesus, intervenha nas famílias, intervenha nos filhos, Senhor. Intervenha, Senhor Deus, nas coisas das emoções. Intervenha, Senhor Deus, em nome de Jesus, naquilo que é obra maligna, naquilo que é obra do inferno, naquilo que tem sido travado, amarrado, Senhor Deus, por questões, Senhor Deus, espirituais. Por isso nós clamamos essa noite, que a tua intervenção, Pai, traga alegria para o teu povo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus, continuando na tua presença, esses irmãos, ó Deus, vieram aqui à frente como aquela mulher, ó Deus, se humilhando, se rendendo, se prostrando diante do Senhor. Ó Deus, eu creio que cada uma dessas vidas reconhece o Senhor como seu Senhor e suficiente Salvador, Pai. Ó Deus, Pai, como aquela mulher que clamou em prol da sua filha. Ó Deus, eu sei que o diabo não tem poder sobre nenhuma dessas vidas aqui nessa noite. Eu creio num Deus do impossível, Pai. E como o pastor falou no início desse culto, quando chegar em suas casas pode haver um milagre ali. E eu quero crer na sua palavra, Pai, porque o pastor Marcos é a voz do Senhor que libera a palavra de libertação nessa noite, Pai. E nós cremos nisso, Pai, que nessa noite a obra do Senhor foi feita. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós repreendemos todo o agir do inimigo que queira afligir a vida do teu povo aqui nessa noite, Pai. E nós nos cremos, nós rendemos, nós buscamos e declaramos, liberamos uma palavra de libertação, de vitória, de conquista sobre cada uma dessas vidas, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, que esses irmãos possam testemunhar do milagre, do sobrenatural do Senhor. Deus, como diz aquele centurião, basta uma palavra tua, Pai, este povo será liberto, será curado, será restaurado. E tudo isso que tem afligido, que tem tirado a tua paz, vai cair por terra em nome de Jesus. Eu declaro a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero apenas concluir te desafiando a repetir a oração simples daquela mulher. Vamos fazer isso 3 vezes? Senhor, ajuda-me. Senhor, ajuda-me. Senhor, ajuda-me. Pai, eu quero pedir que cada um com seu próprio problema, ó Deus, assim como aquela mulher tinha o dela, que era a filha. Eu sei que aqui são diferentes os problemas de cada um, mas nenhum deles, ó Deus, foge ao teu controle. E é por isso que nós te pedimos nesta noite, que o Senhor possa aceitar o clamor por misericórdia, por socorro, e atender, ó Deus, o pedido de cada um. Eu confirmo a oração dos teus servos e peço que o Senhor libere a bênção do milagre na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos. Nós já queremos que os presbíteros e pastores venham para cá. Quero pedir que distribuam os elementos, todos aqueles irmãos que são membros
dessa ou de qualquer outra igreja e que estão em comunhão com Deus, com a igreja, são nossos convidados para participar da mesa do Senhor. Aí, para facilitar, você fique sentado, mas à medida que os oficiais aproximarem-se de você, você se identifica ficando em pé. Pega o pão, pega o cálice e pode voltar a sentar e aguardar a nossa orientação. Tá bom? E aí depois a gente vai tomar juntos a ceia do Senhor.
puderem, para ficar em pé. Como é que exclui o pastor Nivaldo assim da comunhão, né? Amém. Eu gostaria de convidar você a erguer o pão de modo simbólico, não é? E vamos, nesse instante, agradecer ao Senhor Jesus pelo corpo que foi sacrificado ali na cruz do Calvário em nosso lugar. Senhor, obrigado por este pão que simboliza tudo aquilo que Jesus fez com o seu próprio corpo, entregando-se naquele madeiro para pagar pelos nossos pecados. Nós te louvamos por ele em nome de Jesus. Agora erga o cálice, vamos consagrar o cálice da mesma forma. Obrigado porque a tua palavra diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E o sangue precioso de Jesus não foi prata, não foi ouro, mas foi esse sangue que nos comprou, que nos redimiu. E nós te louvamos por isso. Obrigado porque o salário do pecado é a morte, mas Cristo morreu por nós. Te louvamos, ó Pai, por este sangue derramado que nos proporcionou vida em nome de Jesus. Amém. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, repartiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Participemos todos juntos do pão. Semelhantemente tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, fazei isto em memória de mim. Participemos do cálice. Amém. Queria convidar você a se sentar. Nós vamos cantar um hino e ter os nossos dízimos e ofertas. Vamos assistir os SEC Notícias e assim impetrar a bênção, encerrando o culto. Então nós ainda não estamos atrasados, tá? Estamos bem no horário. Então, por favor, aguarde até o final, porque essas outras partes são muito importantes. E enquanto isso, os nossos irmãos recolherão os cálices. Ok? Vamos então cantar. Você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, poderá sair do seu lugar com gratidão no coração e trazer a sua contribuição. Hoje é primeiro domingo do mês. Então nós decidimos, falei para a Sueli, que a oferta da cesta básica é a oferta fora do envelope, a oferta missionária. E o dízimo no envelope. Da cesta é uma oferta fora do envelope. Então, como a gente não tem envelope específico ainda da cesta básica, pretendemos ter. Então você que quer contribuir para a formação dessas cestas, ponha a sua oferta fora do envelope. E o seu dízimo e a sua oferta missionária, todos juntos no gasofilácio, enquanto cantamos a próxima música. Que te darei, meu mestre, por tudo que fazes por
Boa noite, está no ar o ISEC Notícias. A MEA Sudoeste promove neste mês o Fazer o Bem, que vai oferecer diversos serviços gratuitos para a comunidade. A ação acontecerá na Escola Municipal Residencial Buena Vista. O consultório odontológico móvel ficará no local do dia 5 de outubro ao dia 1º de novembro, das 9 às 17 horas, oferecendo atendimento gratuito. No dia 1º de novembro, haverá uma programação de impacto com várias atividades. Se você é profissional da saúde, cabeleireiro, advogado ou possui qualquer outro talento e deseja ajudar, não fique de fora. Procure a Liliane ou Guilherme Lino e dê o seu nome. Reserve a data de 18 de outubro para o aniversário de 63 anos do Lar Cristão Evangélico. A programação começa às 10 horas da manhã e contará com a participação do pastor Giovanni Abreu e da APEC, além de diversas apresentações de dança, canto e teatro. Mais informações, acesse larcristãoevangélico.com. O acampamento do ISEC Jovem está chegando. Será entre os dias 23 e 26 de outubro no acampamento Vitória, em Três Ranchos, Goiás. O tema deste ano é Asas e Raízes, a liberdade e o compromisso na vida com Cristo. O preletor será o pastor Eduardo Bittencourt, da Igreja Cristã Evangélica de Brasília. Se você ainda não fez a sua inscrição, corra e garanta sua vaga ainda hoje com Luiz Fernando ou Rafael Moreira pelo valor de R$ 140. O Seminário Teológico Cristão Evangélico do Brasil, CTCEB, promoverá a 5ª Conferência Teológica para Pastores, Seminaristas e Líderes. O tema é A Reforma que Precisamos Hoje, segundo as Escrituras. O evento acontecerá entre os dias 31 de outubro e 2 de novembro, no seminário em Anápolis, com a presença dos pastores Josafá Vasconcelos, Vanderly Lima e Tiago Leite. Inscrições e mais informações, acesse ctceb.com.br. Nosso próximo batismo será no mês de novembro. Se você deseja se batizar, procure a equipe pastoral ou o seu líder de grupo pequeno e dê o seu nome. Você também pode se inscrever no batismo pelo site isec.org.br, pelo telefone 3531.000 ou pelo e-mail isec@isec.org.br. O Retiro das Mulheres da ISEC será nos dias 21, 22 e 23 de novembro, na Estância Parque Hotel em Anápolis. O valor é de R$ 330, que poderá ser parcelado. Procure a Débora Angélica e garanta a sua vaga. O ISEC Notícias estará disponível nas redes sociais e no site da igreja. Até a próxima. Amém. Vamos ficar em pé para o encerramento. Eu quero agradecer todos os visitantes, tá bom? Sintam-se bem em nosso meio. Fiquem à vontade no nosso meio. Volte no próximo domingo, se Deus permitir. Gostaríamos de tê-lo conosco de novo. Tem alguém que está pela primeira vez? Faz assim com a mão para a gente ver. Algum visitante de primeira vez? Olha aí, um grupo. Muito obrigado. Deus abençoe. Lá, quem levantou a mão de cá? Parece. Olha. Bem-vindo, Deus abençoe. Os irmãos aí que estão perto já deram boas-vindas para os visitantes de primeira vez. Lá no fundo, teve um. Muito obrigado, Deus abençoe ricamente. Volte sempre. Senhor, obrigado, leva-nos com a semana debaixo da Tua presença mesmo. Cuide dos minutos, das horas, dos dias de todos nós dessa semana, para que possamos vivê-los na Tua presença. Aceite esse culto que nós te oferecemos como igreja.
que ele possa ser agradável ao Senhor. Mas que a partir de agora, ao sairmos desse templo, a nossa vida também seja um culto ao Senhor. Pedimos isso no nome do Teu Filho. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito esteja conosco aqui, com o povo de Deus na terra, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Meu Deus, agora em 2 filhos. Shine.